Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso terceiro e último exercício da folha número 4, vai ser essa peça aqui, ó. É bem simples, fácil de fazer, não é difícil, tá? Segue o mesmo princípio dos demais desenhos em perspectiva isométrica. Então, o que a gente vai fazer? Marcar mais ou menos um ponto inicial. Como tem bastante espaço na folha, eu trabalhei aqui com a divisão da legenda e mais ou menos a referência desse meu outro exercício. Eu vou subir um pouquinho esse desenho para cima. Então, tem a referência dele aqui de onde eles começaram, né? Então, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, tenho a marcação inicial de onde eu vou começar a fazer esse meu desenho. Então, se você tiver a opção de trabalhar com esquadro só, beleza. Se não tiver, vai trabalhar com o apoio dos dois esquadros, e aí a gente tem mais de uma opção. Então, vou fazer uma linha em 30 graus para um lado. Eu posso trabalhar com o esquadro também nessa posição, como eu havia ensinado anteriormente. A gente pode colocar aqui o ângulo de 60 graus mais o de 90. Você consegue fazer essa inclinação que tem 30 graus. Então, coloquei aqui dois eixos, né? Largura e profundidade, onde eu vou trabalhar aqui na escala 1:75. Nesse primeiro exercício aqui, a profundidade são 8 metros, então está aqui a marcação de 8 metros. E a largura são 4 metros, está marcado aqui 4 metros. Então, vou fazer também novamente uma linha de largura. E aí, vou inverter isso aqui. Vou trabalhar com uma linha de profundidade, construindo primeiro toda a base do meu objeto. E a partir disso aqui eu vou subir então as minhas linhas de altura. Então, para cada um dos pontos da base, ó, eu estou indo com uma linha vertical, construindo cada uma dessas alturas. E aí eu vou colocar a altura máxima que eu tenho ali, ó. No caso aqui, 1 metro. Vou lá e faço a marcação de 1 metro. E novamente eu vou fazer o quê? Eu vou construir uma outra estrutura fiel que está na base, porém 1 metro mais alto. Então, é a mesma figura que eu tenho a partir da base, ó. Então, fiz aqui, transferi de um lado para o outro com o esquadro 60 graus mais o ângulo de 90, ou esquadro em 30 graus, que é a mesma coisa, tá? Mais ou menos nessa mesma posição eu também consigo fazer, só que aqui eu não tenho amplitude total, por isso que eu faço com o esquadro naquela outra posição. Então, aqui, ó, também não tem amplitude total, eu posso usar o auxílio do outro esquadro para poder fazer essa amplitude total. E aqui eu tenho a base, tem a área retangular, como eu tinha feito esse aqui, o outro exercício anterior. Bom, agora eu tenho que construir essa outra estrutura aqui. Isso aqui é o que a galera passa um pouco mais de trabalho. Primeiro, existe uma curvatura aqui dentro, ó, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Isso é o que atrapalha um pouco a galera na hora de construir. Mas primeiro, vamos se preocupar com o todo, como se ele fosse totalmente facetado. Então, eu tenho aqui, da base, né, dessa camada que eu tenho aqui, até a metade eu tenho 2 metros. Daqui até o final, eu tenho um raio de 2 metros. Então, se a gente for analisar isso aqui, esse raio, a maior amplitude dele aqui, ó, são 2 metros. Então, na verdade, o que eu tenho? 2 mais 2, total de 4 metros, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Se a gente for analisar essa construção, é a mesma construção que a gente tem aqui no outro lado, ó. Então, não muda, né? Permanece a mesma forma, a mesma maneira de construção. Então, antes de sair fazendo os arredondamentos, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ele todo de maneira facetada. Então, quais são as dimensões aqui, ó? 3 metros, mais 2, mais 3, que é o total que vai dar aqui 8 metros. Então, são 3 metros, 2 metros, mais 3 metros. Vou colocar essas medidas aqui, na escala 1:75, lógico, né? 3 metros, 2 metros, e o que sobrou tem mais 3 metros. Perfeito. E agora eu vou fazer essa logística de fazer a construção de um lado para o outro. Ó. Passei para cá.
passei para cá, vou subir a linha de altura de um lado, do outro, na parte da frente e na parte de trás. Ó. Legal. Como eu estou trabalhando isométrico, essa distância que eu tenho daqui até no outro lado e daqui até aqui, ó, são a mesma, são os 4 metros. Se a gente observar, foi aquele mesmo triângulo equilátero que a gente tinha construído aqui, ó. Mas se tiver dúvida, o que você faz? Pega aqui a partir da base, coloca a medida lá, ó, 4 metros, então foi bem ali precisamente onde ele bateu. E aí eu vou novamente seguir o ângulo em 30 graus para o outro lado. Daqui, 30 graus. Na parte de trás, a mesma coisa. Então, como é que eu faço para transferir? Continuo aqui numa linha em 30 graus e vou fechar a parte superior. Ainda trabalhando de maneira bem fraca e suave, porque isso são só linhas de construção. Na verdade, essa construção aqui, depois, ela não vai nem aparecer, porque, na verdade, o objeto aqui, a parte superior, ela é arredondada. Mas então está aqui a minha construção. Então eu tenho um quadrado aqui na parte de trás, que seria esse, um quadrado aqui na frente, em perspectiva, lógico, né? E aí eu tenho uma área retangular na área superior. Bom, agora o que mais complica é essa parte de arredondamento, né? É o que o pessoal geralmente tem mais dificuldade. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se eu tiver dificuldade, é nomear esses pontos. Eu vou colocar aqui o ponto B, ponto A, ponto C e ponto D. E aí eu vou analisar quais as retas formam um ângulo mais aberto e quais só formam um ângulo mais fechado. Então o ponto D e o ponto C são aqueles ângulos que eu tenho mais fechados. E o ponto A e o ponto B são os ângulos mais abertos entre as duas retas. Ó. Então são esses dois caras que eu vou utilizar para gerar a minha intersecção e achar meu ponto X e Y. Então, a partir do ponto B, eu vou fazer uma linha em 60 graus, achando aqui o meu ponto de concordância número 1. E do ponto A, eu vou fazer uma linha na horizontal do ponto A, vou fazer uma intersecção, e esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto número 2, essas duas retas formam o meu ponto X. É o ponto que eu preciso para o quê? Para fazer a minha curvatura menor. Então, o que eu vou fazer? A partir desse ponto, eu consigo já construir a minha curvatura. Então, a partir desse ponto, eu coloco lá a ponta seca do compasso em X, faço a abertura necessária e faço a concordância do ponto 2 ao ponto 1. Agora eu tenho que dar continuidade do ponto 1 até lá no outro lado, até nessa linha reta. Mas até onde ele vem? Eu posso identificar aqui onde é que está a metade para poder saber essa concordância, né? A metade dessa construção que tem aqui, ó, ou eu posso fazer com o meu escalímetro, ou eu posso fazer da mesma maneira como eu fiz anteriormente, ó. Eu posso trabalhar já essa divisão. E aqui do ponto B, eu faço novamente a intersecção para baixo, ó. Esse ponto aqui é o ponto de concordância, ó. É onde esse meu arco 1 tem que vir e parar até aqui, ó. Digamos que esse fosse o meu ponto número 3, meu ponto número 4, e esse aqui, essa intersecção entre essas duas retas, o meu ponto Y. Embora eu não vá fazer a concordância, eu sei aonde vai passar toda a circunferência completa. E agora, o que eu faço? Ponta seca em B, abertura até o ponto número 1, que foi aonde eu parei a concordância do meu arco, ó, vou vir lá do ponto número 1 e vou até o meu ponto número 3. Ó. Então, eu vou pegar daqui, do meu ponto número 1, fazer a abertura correta para que o arco fique preciso, né, para não ficar uma linha quebrada. E aí eu vou fazer a concordância do ponto número 1 até o ponto número 3. Então, olha só, eu já tenho uma reta que parte aqui, ó, uma reta que parte do meu ponto B, passando pelo ponto 2, ele vai fazer essa curvatura e vai parar até lá no outro lado, do ponto 3 ao ponto C. Então, essa parte de baixo é uma concordância de uma linha reta com um arco. Na parte da frente, é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar onde é que estão esses pontos. A,
B, D e C, e ver quais deles eu vou estar utilizando. Então, o ponto D e o ponto C são aqueles que têm um ângulo mais fechado, que eu não utilizo para fazer a concordância dos arcos, e eu tenho o ponto B e o ponto A. Então, primeira coisa, vou pegar do ponto B, vou fazer uma linha em 60 graus, vou do ponto A fazer uma linha na horizontal, e na intersecção eu tenho meu ponto X. Então aqui eu tenho ponto 1 e o ponto 2, onde eu vou fazer a concordância, e aí eu tenho que achar aqui embaixo novamente aqueles outros pontos. Então eu vou pegar do ponto B, fazer uma linha horizontal, ó, coincide com esse ponto 4, e do ponto A eu vou fazer uma nova linha em 60 graus para baixo. Então esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto número 3, essas duas intersecções aqui, ó, essas duas linhas formam uma intersecção, que forma o nosso ponto Y. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou aproveitar que o meu compasso já está com abertura maior, eu vou colocar a ponta seca em B, vou lá do ponto número 2 até o ponto número 4, e vou fazer essa concordância maior. Então é a mesma estrutura que eu fiz atrás. Eu costumo fazer a parte de trás primeiro, para que não me confunda depois na visualização da vista frontal. Ponta seca em X, abertura até o ponto 1 ou até o ponto 2, que é o que a gente precisa concordar. E aí a gente vai fazer a concordância da linha reta com o ponto, ó. Então, antes de traçar, confere, vê se realmente está correto, se fez preciso. Mas a ideia seria isso aqui, ó. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Reforçar e cotar. Tem uma linha aqui que é importante, é uma linha em 30 graus, onde a gente une esses dois arcos aqui, dando o volume da área superior. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que dá para trabalhar com um esquadro só, vou colocar ele nessa posição aqui, ó, e vou fazer essa minha concordância de um lado para o outro. Agora eu vou começar a reforçar esses meus traços do que são as áreas visíveis, né? Vou começar aqui a partir das linhas verticais, ó. E depois eu vou fazendo as demais áreas, ó. Vou começar a trabalhar a linha de profundidade. Então toda essa estrutura aqui, ó, é uma área superior, mas ele está por trás dessa estrutura curvada, então ela fica invisível, lógico, vai ficar tracejado. Aqui não alcanço nesse lado, eu vou usar a estrutura dos dois esquadros para me favorecer a construção. Façam sempre tudo de maneira apoiada, não faz nada com o esquadro livre, né? A não ser que seja uma inclinação fora dos ângulos previstos, mas ó, aqui é um ângulo em 30 graus, eu estou fazendo com o apoio dos esquadros, fazendo o tracejado partindo de cada vértice. Aqui essa pequena parte ele ainda continua atrás, depois a gente tem a continuidade. A base fica toda por baixo da área superior, então ela vai ficar totalmente tracejada até chegar no vértice. E aqui a gente tem no outro lado algumas linhas também, ó. Esse aqui se mantém contínuo. Aqui também. E essa outra linha também se mantém contínuo. O que mais? Temos aqui outra linha, que agora dá para fazer com o apoio de um esquadro só. Ela fica tracejada porque está por trás. Essa linha e elas estão na mesma linha da parede lateral. Então, isso aqui é só uma linha de construção, não precisa ser reforçado. O que a gente precisa aqui? Nesses arcos, ó, esse arco aqui, ele tem uma continuidade tracejada até aqui, ó. Os demais, você pode colocar adaptação no compasso, ou trabalhar uma concordância por cima do arco que você já fez, ó,
melhorando a espessura desse traço. E aí finaliza o exercício aqui. Agora o que a gente precisa fazer? Colocar as medidas de cota, né? Então, primeira coisa, eu preciso identificar onde é que está o raio dessa curvatura, preciso saber onde é que está o centro. Então, a partir das linhas que definem a metade desse meu objeto aqui, ó, eu tenho um traço bem no meio. E em 30 graus aqui, ó, ligando o ponto 1 ao ponto 4, eu também tenho a linha que separa bem certinho a metade. Então aqui, ó, fazendo uma linha, traço, linha, traço, eu identifico onde ele começa e onde ele termina. E aí, para identificar o raio, eu venho do centro, faço uma linha num ângulo qualquer que corte esse meu arco. Então eu sei que do centro até o arco aqui, ó, eu tenho o meu raio. Então eu vou fazer agora a partir daqui, dando a continuidade com uma linha horizontal, eu vou colocar o tamanho do raio, que são, na verdade, 2 metros. Então agora o restante é colocar as medidas de cota. Então eu vou fazer as linhas de chamada. E é tomar cuidado com a intensidade das linhas, né? A linha de cota ela não deve chamar tanta atenção quanto o objeto. Então tá aqui. E aí cada um vai conseguir aqui marcar o início e o fim de cada cota do jeito que gosta, né? Ou com seta, ou com bolinha, ou com um traço em 45 graus. Eu costumo fazer as minhas setinhas aqui. Então aqui eu tenho a unidade de medida de 3 metros. Nesse aqui são 2 metros. E aqui 1 metro. Tá faltando algumas medidas ainda, que é o total aqui e a largura total. Então aqui também eu tenho uma espessura. São 2 metros. E aí é identificar também de onde começa e onde termina. Eu posso fazer a marcação para baixo aqui, posso fazer para frente, mas eu acho que vai acabar ficando em cima dessa linha de raio, então eu vou colocar a minha cota a partir daqui, ó, da base. Vou fazer uma linha de chamada, uma outra linha de chamada aqui. E aí eu vou colocar a minha unidade de medida, a minha cota de um lado ao outro aqui, ó. Eu vou identificar aqui daqui até aqui. A largura total que eu tenho são 4 metros, ok? E aí para finalizar a última medida, não menos importante, né? Mas está aqui, ó. Vou fazer a marcação da nossa cota. Total de profundidade. Então, essa medida total, nós temos 8 metros. Então, tá aí o resultado final, pessoal. Basicamente, esse resultado que a gente vai ter. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, assistam, reassistam esse vídeo. Tem outro vídeo explicando esses 2 exercícios anteriores, tá? Tem lá no material didático as imagens com o exercício, tem essa imagem aqui pronta, certinho, feita. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar no nosso horário de aula com a nossa webconferência. Então, qualquer dúvida, mande um e-mail ou assista, né, a webconferência no horário da aula, tá bom? Bons exercícios a todos aí, fico à disposição de vocês.